Olá, sejam todos muito bem-vindos. Se você está buscando ser uma mãe extraordinária, eu sei que você é uma boa mãe, né? Somos mães maravilhosas. Mas o laço, ele é inquebrável. Mas se você quer fortalecer esse vínculo que você tem com o seu filho, você está na live certa. Me acompanhe aqui até o final, que vamos conversar sobre a importância da comunicação, né, com o bebê, com a criança pequena, desde os primeiros dias de vida. E para começar, né, eu falei meu nome? Não falei meu nome, né, gente? Eu sou Josi Marinho, sou pedagoga, educadora parental, tenho diversos cursos, né, no desenvolvimento da criança. Dentro deles estão o desenvolvimento infantil, psicologia da criança. E aí vamos conversar. E nesse início, né, da nossa live, precisamos abordar sobre as gestantes. Gente, olha só. Um assunto muito importante é falar sobre a saúde mental da gestante. Eu sempre gravo vídeos, stories, falando sobre as mães conversarem com um bebê no ventre. Porém, nem toda mãe se sente confortável nessa situação. Por quê? Nem toda descoberta da gravidez ela é de extrema alegria, tá? Então, é preciso ter um olhar carinhoso e cuidadoso em relação a isso. Porque às vezes é a descoberta de uma segunda gravidez, onde a família, ela não está passando por uma situação financeira muito boa. Às vezes a mãe, ela realmente não quer, não gostaria de ter esse filho, né? Ele chegou assim de repente. E também tem as mamães, né, que estavam esperando há muito tempo, essa gravidez. E as mães com recém-nascido, adotados, famílias que se formam dessa forma. Então, pegando lá do início, né, que eu comecei a falar sobre as mamães que descobrem essa gravidez e se sentem um pouco, fora do eixo, né, ainda processando a informação, ainda caindo a ficha de como vai ser ter esse novo ser na sua família. Então, para se familiarizar, né, para entrar nesse eixo, se situar de como vai ser toda essa vivência, demora um pouquinho de tempo, né. Então, é muito importante que desde o ventre a mamãe converse com o bebê. E se a mamãe ela não se sente confortável, se está naquela situação, né, eu coloquei para vocês, de ter uma gravidez indesejada, de não querer levar à frente essa gravidez, não ter rede de apoio, não ter, o pai da criança presente, né. Então é importantíssimo que busque acompanhamento psicológico, porque ali estão se formando células, ali está se formando uma vida. Então, os nossos sentimentos, eles importam. O sentimento da gestante, o pensamento da gestante, ele importa, importa muito, porque é ela que está gerando aquela vida. Então, buscar esse acompanhamento, buscar rede de apoio, buscar, se não tiver como pagar, né, buscar o SUS, acompanhamento psicológico pelo SUS. Também, eu não sei na cidade de vocês, né, mas aqui em Maceió existem algumas clínicas, faculdades de psicólogos que estão se formando que prestam esse apoio psicológico gratuito. Então, o que a gestante sente importa, importa muito. Os hormônios estão ali, né, bombardeando aquele ser humano que está gerando uma vida. Então, ali é necessário sim ter um cuidado, atenção e prestar todo o apoio que ela precisa. Então, se você é gestante, está me ouvindo aqui, está passando por isso, busque ajuda, tá? Porque a sua vida importa e a vida que está no seu ventre, ele importa também. E conversar, né, com esse bebê na formação dessas células, que vai se formando as unhas, vai se formando, vai crescendo os ossos, né, se formando o tecido da pele. Então, se você tiver sentimento de alegria, né, uma energia positiva e falando sempre com esse bebê, então tudo vai fluir de uma maneira muito melhor. E quando você fala com esse bebê, ele tem como te ouvir, é cientificamente comprovado, tá? Que o bebê ele tem como te ouvir a partir do sexto mês.
Então, o bebê no ventre já foram feitos diversos estudos. Eu vou deixar o link do estudo para que vocês possam pesquisar também, tá? E o que eu estou falando aqui tem embasamento científico. Sobre a questão do que o bebê sente dentro da barriga. Então, reflexos de luz, possa ser que eles se mexam na barriga da mãe, isso acontecia comigo, tá? Reflexo de luz, sons, susto que a mãe tem. Existem fatos, sim, que a mãe toma um susto e a criança perde a vida no ventre, então a criança ela também sente. Seria uma tolice nossa achar que um bebê dentro da barriga ele é apenas feito por carne e osso, né? E coração. Não. Ele é feito por sentimentos também. Então, conversar com esse bebê vai te fortalecer antes que a criança nasça. A gente já viu diversos vídeos na internet que a criança nasce e quando o pai fala com a criança se acalma. Então, a calma é o sentimento que a criança tem, né? Por conhecer a voz do pai, conhecer a voz da mãe. Porque o bebê ele já conhece a voz da mãe desde que está dentro do ventre. Então, aqui a gente, né, andando mais um pouco sobre esse assunto, o meu filho, ao nascer, que o meu marido falava muito com o nosso filho quando ele estava dentro da minha barriga. Então, quando ele nasceu, ele conhecia a voz do meu marido. E principalmente a minha voz. Então, para acalmar seu filho com a sua voz, imagine só o poder que a sua voz tem, o poder que a sua fala tem com o seu filho, né? Ao nascer. Então, quando esse bebê chega ao mundo, ele já conhece sua voz, ele já conhece, não pode conhecer você fisicamente, porque a visão ela vai abrindo conforme a maturidade da criança. Então, a saúde dos olhos já é um outro assunto que não me compete, tá? Mas a audição, né? Claro, obviamente, se a criança não tiver nenhuma patologia que precisa ser investigada, existem os testes, né? Na maternidade para saber como está a audição da criança, tá? Eu tô falando aqui o que é típico, ok, gente? Então é isso, falar com esse bebê de extrema importância. E quando esse bebê chega para nossa residência, a gente vai para casa toda feliz, e agora o que é que eu faço? Falar com a criança. Ah, o bebê não entende. Ele pode não compreender o que você está dizendo, mas ele entende o tom da sua fala, tá? E esse bebê, ele vai começar a ser direcionado, induzido, vai envolver no sentimento de carinho, de amor. Ele vai entender quando você vai estar brava, tudo pelo tom da sua voz. Ele vai ter medo, ele vai sentir segurança, tudo pelo tom da sua voz. Como você fala com o seu filho, tá? Como você fala com o seu bebê. E isso também pode te ajudar na questão, não só ajudar, como também direcionar e trazer o sentimento de segurança para a criança. Quando você traz uma sensação de previsibilidade. Por quê? Banho. Ai, filho, daqui a pouco a gente vai tomar banho, vou preparar seu banho. Então a criança vai o quê? Memorizar o som da água, todo o sentimento, todo o envolvimento do que vai acontecer antes do banho. Então, conforme o bebê vai crescendo, ele vai percebendo as ações que você diz que vão acontecer. Os bebês são muito mais inteligentes do que a gente pensa. Ai, os bebês não entendem nada. Ai, pode falar que ele não entende nada. Pode fazer aqui, pode acontecer aqui que ele não entende nada. Ele pode não compreender, mas ele sente. E sente muito mais do que você pensa, tá? Então vamos lá. Para a gente adiantar mais um pouquinho, já percebeu que eu falo um bocado, né? Mas é assim mesmo. Essa previsão ela é importante para trazer segurança, gente. Eu acho que eu já falei isso, né? Mas importância. Ai, ó, vamos parar para analisar a importância da segurança. A criança, ela precisa de previsibilidade na vida dela. Nós, seres humanos, nós adultos, não é todo mundo que gosta de surpresa, né? Você tem uma rotina, vamos dizer aqui que você se arruma e vai para o trabalho, e você sempre pega o mesmo ônibus, ou você pega o seu carro, né?
E hoje a estrada não é por aqui, é por ali, e você tem que se virar, pegar um caminho completamente torto, diferente, com falar com pessoas diferentes, ou todo dia numa empresa diferente de uma forma completamente complicada. Ninguém trabalha dessa forma, né. Por mais que você tenha um trabalho que você fale com pessoas diferentes todos os dias, você sabe o que você precisa falar, fazer para executar o seu trabalho. Perdão. Com os bebês não funcionam dessa forma. Até para entrar na rotina de sono, né, tem muito consultor do sono hoje em dia, eh, e que trabalham principalmente com a previsibilidade. Então, a importância disso e como a gente vai informar para o nosso filho é interagindo, é conversando, é se comunicando, é falando com essa criança, é falando com esse bebê. Ele não é um boneco, ele é alguém, ele é um ser humano em formação que ele precisa de você, tá? Então, a gente adiantando mais um pouquinho, quando o bebê ele tá crescendo, né? Tá chegando lá por volta de 1 ano, então muita água já rolou até aí, né? O bebê já aprendeu a sentar. Claro, gente, que eu tô falando aqui abordando um tema, né, com crianças, que não têm, dificuldades para sentar, para rolar, que é algo que a gente precisa ficar de olho, tá? É algo que a gente precisa ter muita atenção. A gente não pode ignorar isso. Isso hoje são motivos de muitas consultas, em clínicas, né, para reabilitação de bebê, gente. Isso é muito sério, porque simplesmente os pais não observaram os marcos do desenvolvimento. Então, o que eu estou falando aqui são para crianças que já estão, eh, al subindo os degraus e alcançando os seus marcos necessários para o seu desenvolvimento, tá. Então, quando o bebê ele já consegue sentar, já consegue engatinhar na grande maioria das vezes, né, chegando próximo de 1 ano, ele alcança brinquedos, ele se arrasta, ele alcança brinquedos. E como a gente pode pegar gancho no brincar da criança para se comunicar, para interagir com os próprios brinquedos da criança. São nos brinquedos da criança que a gente consegue, ensinar. Então, quando ela começar a falar, ela já vai ter visto aquele brinquedo, uma bola, 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 azul, 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 bola azul, bola azul, bola azul, boa. Então, quando o bebê fala boa, e depois, enfim, bola. E você não vai ter esforço nenhum para ensinar as cores. A partir de 1 ano, o campo da visão ele já está completamente aberto, então as crianças já conseguem ver nitidamente os objetos, as cores, as formas. Então, o se comunicar, o falar, o interagir com a criança, ele é de extrema importância em todas as etapas, tá? Eu falei aqui da importância do bebê no ventre, a importância de quando o bebê nasce, toda a importância, né, de quando é o bebê de colo, de você informar as ações que você está fazendo, tá? O bebê está comendo. Nossa, você está comendo. Agora estamos brincando, informar as ações, porque isso não só fortalece o vínculo afetivo que você tem com a criança, como você também ensina o que são as ações e você dá segurança na questão da previsibilidade. Olha só quantas coisas importantes acontecem quando você fala com a sua criança, quando você interage com a sua criança, quando você conversa, quando você simplesmente olha e nota aquele ser que está à sua frente. Gente, os nossos filhos são tudo de bom. Eles vêm mais para nos ensinar do que a gente ensinar as coisas para eles, tá? Então, a partir de 1 ano também a criança, grande maioria das crianças já estão iniciando, né? Perdão, os seus primeiros passos, se segurando nas paredes, dando as marchas laterais, que é quando eles andam segurando na parede, né? E daí surgem alguns problemas. Algumas mães, né, papais, não se atentam, infelizmente, nos perigos. Móveis com pontiagudos, tomadas que são muito baixas sem proteção, quadros que são instalados em paredes inteiras.
e como a gente pode corrigir isso no momento que acontece. Porque assim, uma coisa é, a gente prevê o perigo, né? A gente organiza tudo. Ai, o meu filho tá começando a andar. Nem todo mundo é assim, viu? Nem todo mundo. Então eu preciso prever que o meu filho pode bater a cabeça aqui. Ele pode colocar o dedo. Nem todo mundo é assim. Então, no momento que acontece, é ali, o show ao vivo da vida, né? O que, que a gente pode fazer? Desviar a atenção. Porém, se for algo que dá para desviar, tá, gente? A gente precisa também fazer um link aí e raciocinar o que que causa perigo de vida para a criança, o que é sério, o que que não vai causar um dano com algo que você gostaria que não mexesse, por exemplo, tá? Você, por exemplo, tem uma planta de estimação que você ama muito, eu amo criar plantas, e o filho vai lá e tocar na planta e você não quer que ele toque na planta. Então, o que que você faz? A partir dessa idade, desvio de atenção. A gente pode trabalhar o desvio de atenção. Ai, que coisa maravilhosa. Então, quando você dá ênfase a algo, o que que o filho vai fazer? Como os bebês, né? As criancinhas pequenininhas, elas são muito curiosas, estão ali absorvendo informação o tempo inteiro. O que que eles vão fazer? Eles vão observar o que é que a minha mãe está dando tanta ênfase, o que é que ela viu que é tão maravilhoso. Então, quando a criança vira, você já ganhou a atenção da criança, tá? E desviou algo que você não gostaria que ela mexesse. Sem sustos, sem gritos e sem aquele famoso não terrível, né? Que nós mães, pais, cuidadores principais, quem lida ali diretamente com a criança, sempre vai fazer na hora do susto. Porém, prever é essencial, mas se não é possível, trabalhar o desvio de atenção para que você mostre para a criança o que é mais interessante, mostrar algo que é mais interessante. Vem cá, filha, olha que brinquedo legal que eu vi aqui. Posso te ajudar aqui, ó. Vem cá. Como você acha que funciona? Como a gente poderia mexer isso aqui? Também deixar que a criança solucione e trabalhar nessa vertente. É muito mais interessante. Só que aí abre como é que eu posso dizer? Um espaço que nem em todos os momentos a gente vai poder trabalhar o desvio de atenção, tá? Quais são eles? O perigo de vida, eu dei uma pincelada agora há pouco, que se o seu filho ele sobe no sofá e fica de pé, você pode corrigir aquela ação, tá? Diretamente, intervindo, mas também sem gritar, porque ali há um perigo de vida, né? Se a criança cai e bate a cabeça no chão, não vai ser nada agradável. Pode acontecer algo muito grave. Já é algo muito grave. Então, assim, vai lá, filho, o sofá é para sentar. Pega essa criança no colo, sem agressividade, e senta essa criança. Então, sofá é para sentar, sofá é para sentar, sofá é para sentar. Do que você gritar um não, grita um não, não, não pode pular. Então, não, não pode pular, não pode pular, pode pular. Então, isso vai ser gravado na mente da criança, primeiramente, como um autoritarismo, não como figura de autoridade, porque a criança, para te respeitar, não precisa que você se imponha, que você estabeleça um limite, mas com agressão, verbalizando de tais formas, né, com agressividade, não vai resolver. Resolve a curto prazo. Se isso aqui não resolve, eu vou estar mentindo, né? Mas resolve a curto prazo. A criança depois ela vai continuar fazendo, tá? Então, quando a criança ela vai crescendo, todo mundo fala, né, terrible true. Como é que não sei como pronuncia, não sou da área de inglês. Mas aquela famosa terrível fase, né, dos 2 anos. Gente, terrível para quem? Ninguém fala sobre os benefícios que a criança vem trazendo, né? A criança, ela vai mostrando independência. A criança, ela vai descobrindo o lugar dela no mundo. A criança é um ser social, mas muita gente não está preparado para essa conversa ainda, né? A criança, ela chega, ela quer falar, ela quer conversar, ela ela quer fazer parte, ela quer ser aceita. E o que que as pessoas fazem? Não, você não pode. Criança não fala quando adulto estiver conversando. Criança não se mete
Onde o adulto está, a criança não está, vai lá brincar com seus brinquedos, o papai e mamãe estão conversando aqui. Claro que existem assuntos sérios, mas o que que a gente pode fazer? Procura a rede de apoio, quando você tem algo sério para fazer. E lá nos 2 anos tem as descobertas. E as crianças começam o quê? A não obedecer. Bom, aqui em casa a gente não usa essa palavra, a gente usa a palavra respeito. A gente impõe limites, aqui existem regras e existe o respeito. A obediência, essa palavra, eu, eu penso nela como algo de autoritarismo, tá? E a gente precisa ser figura de autoridade, o que é diferente. Então, quando a gente coloca o limite do respeito, eu não permito que você me bata, eu não permito que você me machuque, a gente está estabelecendo uma linha do respeito para com a criança, tá? E essa fase dos 2 anos, as crianças têm muitas birras, elas gritam para conseguir o que elas querem, né? Então, a previsibilidade, conversar com a criança também pode ajudar muito. Vai dizer que seu filho nunca vai fazer uma birra? Ele vai fazer birra. Ele está na idade de fazer birra. Ele está na idade de tentar conseguir as coisas no grito. Ele vai tentar usar mecanismos para tentar se acalmar e não consegue, e pode entrar ali quase que num limbo, né, gente? Mas o que que a gente pode fazer? Direcionar, conversar com a criança no momento da calma e se comunicar, interagir. Eu sempre vou bater nessa tecla. Mães que conversam com seus filhos têm muito mais sucesso. Porque não existem mães perfeitas, mas existem mães extraordinárias. Existem mães incríveis. E eu também estou nessa busca de ser uma mãe incrível. Somos mães incríveis, mas a gente sempre quer mais, a gente quer buscar mais. A gente também quer ser vista. E muitas vezes, quando a mãe grita, ela apenas também quer ser vista. Ela quer ser ouvida. Então, não é só uma criança que faz birra, os pais também fazem birra. A gente precisa refletir muito sobre isso, tá? E passando os 2 anos, né? As crianças, 2 anos, elas têm aquela fase, alguns, né, de se jogar para trás. Eles vão crescendo, vão chegando ali próximos dos 3 anos. Então, se você vem, você tem como quebrar essa construção que você não fez, esse caminho que você não tomou. Você tem como hoje, tem uma criança de 1 ano, eu nunca fiz nada disso, Josi, que você está falando. Mas você tem como pequenos hábitos construir uma relação forte com seu filho, porque o vínculo ele é inquebrável. Mas o laço ele pode se partir em várias fases da nossa vida, né? E quando a criança vai crescendo, né? E você faz tudo isso lá desde o início que eu venho aqui conversando, é muito difícil, é pouco provável, muito pouco provável que seu filho não vai te ouvir. O seu filho não vai te obedecer, vocês que gostam, né, dessa palavra. Ele não vai te obedecer, ele não vai te ouvir. Ele não vai entrar num acordo com você. Porque o que muitos pensam é que quando nós conversamos com os nossos filhos, nós ouvimos os nossos filhos, nós estamos abrindo espaço para permissividade. Aí já é um outro assunto, tá? Que a gente pode conversar em outro momento. Mas se tem uma coisa que eu falo para vocês é que a permissividade ela é tão nociva quanto a violência. São extremos que podem não, causam danos terríveis à vida do ser humano. Ele quando cresce, né, gente? Eu sou prova viva disso. Eu tive uma infância com muito autoritarismo, com violência, né, com gritos, castigos, que eu digo para vocês que não funcionou. Só me tornou uma adolescente triste, onde eu tive que fazer acompanhamento psicológico não só uma vez, e isso refletia em várias relações que eu tinha na minha vida. Então, eu sabendo o dano que isso causa e lendo muito sobre a questão da permissividade, eu sei, tanto na vivência quanto no embasamento teórico,
das minhas leituras, dos meus estudos, que realmente não é o caminho correto a seguir. A gente sempre vem se tentando seguir o caminho do meio, tá? Então, chegando próximo aos 3 anos, a criança, ela já é mais segura, ela já vai tentar o quê? Calçar a meia sozinho, vai tentar calçar o sapato sozinho, vestir ou tirar uma roupa. Ela já consegue levar o prato para a pia, já consegue fazer diversas coisas. Vai tentar cozinhar com você, vai tentar bater um suco no liquidificador com você, vai tentar com você cortar uma fruta. Claro que existem riscos, né? Em algumas atividades que a criança vai tentar fazer com você, vai tentar te imitar. São questões que a gente precisa abraçar o filho. E quando der um não, dá outras opções. Olha, filho, isso é perigoso, deixa que a mamãe faz, mas você pode isso, 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 isso e isso. Então dá muitas opções para as crianças. Tudo na base da conversa, da negociação. A gente precisa sim negociar com os nossos filhos. Porque como a gente vai ensinar sobre respeito se a gente não respeita os nossos pequenos, né? Como a gente vai falar para os nossos filhos: "Ai, me explica. Ai, por que você não me contou tal coisa? Ai, porque" é tanto porquê que a gente questiona, mas a gente não ensina. Somos os adultos e precisamos observar que ali estão as nossas crianças, são muito pequenos, e ali é toda a base, é o início da vida, que vai perdurar por todo o momento do resto da vida. São apenas 12 anos para ser criança e o resto da vida para ser adulto. Então, o que a gente está conversando aqui é sobre o início, né? Todo aquele início que a gente precisa ter o embasamento, ter o acolhimento, saber conversar, saber ouvir e não pressionar essas crianças tão pequenas para que elas tenham comportamento social que elas não conseguem oferecer, né? Por que você fez isso? A criança não vai saber te explicar. Aquela dá uma pressão na criança tão pequena, eles não vão saber explicar na hora que eles fazem algo que a gente considera que é errado. Eu trago isso nessa vertente, né, para que vocês reflitam, porque quem conduz o que uma criança faz certo ou errado somos nós. Eles estão em fase de descoberta que eles vão sim, eles vão testar, eles vão tocar, eles vão tentar puxar, eles vão. O que será que acontece se eu mexer aqui? Olha, uma luz, um botão. Que diferente, o que será que é isso? O que será que é isso da mamãe? Mamãe falou que não é para mexer. Então isso vai causar uma curiosidade. O que será que é isso que a mamãe falou para não mexer? O que é isso que a mamãe está fazendo escondido? Que o meu papai está fazendo ali? Então, a gente precisa direcionar, tá? Então, é isso, gente. Espero que dessa live, né, vocês busquem essa reflexão, tá? E as próximas lives espero que vocês estejam aqui. Vou abordar temas que podem sim ajudar vocês na comunicação, na interação com essas crianças. E se tem uma dica que eu deixo para vocês, não é só a questão de falar por falar. É apresentar a vida, apresentar o mundo da maneira mais bonita que vocês puderem. Porque é isso que vai ajudar as crianças a viver nesse mundo tão complicado, né, que a gente vive. Coisas tão pequenas que podem ser tão grandiosas no aprendizado desses bebês e dessas crianças pequenas. Eles estão no início de tudo. Então, se nós, que somos adultos, mostramos o lado bom, é isso mesmo, gente, sem hipocrisia, é mostrar o lado bom mesmo. A vida já vai bater com força lá fora. É cruel. E existe momentos adequados que a gente vai conversar com as nossas crianças pequenas e eles consigam se defender, tá?
mas a gente precisa encontrar o momento certo para começar a fazer isso. Então podemos esse início da vida, da gestação, próximo de 1 ano, 2 anos, é difícil para quem não se prepara, é difícil para quem não busca conhecimento, vai continuar sofrendo. Você vai continuar sofrendo. Se você não buscar conhecimento, se você não, se informar, né, com fontes seguras, e é por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui para mostrar para vocês que é possível. Eu tô aqui para explicar para vocês que a comunicação, ela é forte, ela é essencial para te tornar uma mãe extraordinária. Eu aplico muito tudo que eu falo, muito do que eu estudei, né, porque nem tudo que a gente estuda, a gente vai abraçar assim com unhas e dentes. Os teóricos, eles deixam, os assuntos e a gente faz aquela peneira para aproveitar na nossa vida e aplicar. Então nem tudo que a gente aplica funciona, mas eu garanto a vocês que tudo que eu coloco aqui, eu apliquei com o meu filho. E com ele, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu coloco no meu perfil, foram coisas que eu mesma testei e comprovei e funciona. A comunicação, ela é essencial para utilização no nosso dia a dia e para fortalecer o nosso vínculo de amor também. Porque quando a gente conversa, a gente fala, a gente trata o nosso filho com amor e com respeito, a gente vai ter esse retorno. Não faça isso esperando, tá? É quando você menos esperar. Ele vai também estar te tratando com respeito, ele também vai estar falando com você com amor, ele também vai te pedir desculpas, ele também vai falar com você, quando ele aprender a falar, de maneira carinhosa, respeitosa e amorosa, tá? Então, reflitam, né? Vou encerrar por aqui e mais uma vez, muito obrigada.